Na reunião do Conselho Deliberativo da Fiocruz, realizada no dia 5 de junho de 2020, tendo como relatores a coordenadora da Fiocruz Piauí, doutora Jaceni Malê, e o diretor do Instituto Oswaldo Cruz, doutor José Paulo Leite, foi aprovado por unanimidade a concessão do título de pesquisador emérito ao doutor Bodo Wanck. O professor Bodo Wanck foi responsável pela reestruturação do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas e formou várias gerações de infectologistas, além de sua trajetória internacional como um dos maiores micologistas do Brasil, tendo sido, inclusive, presidente de uma associação internacional sobre o tema. A relatora doutora Jaceni Malê recordou a trajetória do Dr. Bodo no estado do Piauí, conhecido pelos seus parques nacionais e pela falta de cobertura de saneamento básico, o que leva à disseminação de doenças praticamente erradicadas em outras regiões. Foi por conta dessas doenças que o Dr. Bodo se dedicou a pesquisas sobre coccidioidomicose na região. Tá certo, doutor Bodo? Espero que seja. Na região, articulando várias instituições, inclusive o Instituto Natan Portela. Também citou os cursos desenvolvidos no Piauí sobre a orientação do Dr. Bodo Wanck e sua atuação após a implantação da Fiocruz Piauí em 2012. O diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. José Paulo Leite, efetuou a leitura de um relato sobre a trajetória do Dr. Bodo, com destaque da sua origem alemã, filho de uma família imigrante, radicada no Espírito Santo, e do início de sua carreira, a partir da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, seus estágios com o saudoso Dr. José Rodrigues Coura, suas pós-graduações na UFRJ e o seu início na Fiocruz, onde começou o Laboratório de Micologia Médica no Instituto Oswaldo Cruz. Também destacou suas descobertas científicas a partir da articulação em diversas áreas e sua ida para o Hospital Evandro Chagas, o atual Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE, quando ocorreram os seguintes fatos com a sua participação: o diagnóstico da epidemia de esporotricose de felinos para humanos em 1998, o período em que foi diretor do INE e a fundação da Sociedade Brasileira de Micologia na década de 80. Sua atuação na elaboração de protocolos clínicos para micoses. Espera aí que eu me perdi. Sua participação como membro de periódicos científicos e suas pesquisas em criptococose e suas descobertas de micobactérias. Convido a diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, doutora Valdileia Veloso, para fazer a entrega simbólica do diploma de pesquisador emérito da Fiocruz ao professor Bodo Wanck. Seu microfone, Valdileia, está fechado. Boa tarde a todas, a todos. É com muita emoção que eu participo dessa cerimônia de entrega do título de pesquisador emérito ao professor Bodo Wanck, pesquisador do INE e amigo. Bodo tem uma importância muito grande para o nosso instituto e ele é um dos pilares. Ele participou da revitalização e hoje ele também ajuda a sustentar e a continuar desenvolvendo o INE em busca da sua consolidação como Instituto Nacional de Infectologia. Quando eu cheguei na Fiocruz, Bodo já estava no, então, Hospital Evandro Chagas. E participei, convivi com ele todos esses anos. Bodo é pioneiro em manter uma equipe multidisciplinar, pesquisando diferentes aspectos
das doenças fúngicas. É pioneiro na incorporação da pesquisa de fungos no ambiente, junto com a doutora Márcia Lazera, sua esposa, e também uma pesquisadora do INE já aposentada, que também trouxe grande contribuição, e que não apenas dentro do laboratório são as pesquisas do Bodo, como eu falei, no ambiente, e também a junção da saúde humana atendendo os pacientes, sua equipe, e isso hoje a gente chama de saúde única. Então, isso aconteceu com paracoccigemicose, com histoplasmose, com criptococose e, como a Inês lembrou, a esporotricose. Bodo formou dezenas e dezenas de alunos de mestrado, de doutorado, e foi professor de uma geração inteira de infectologistas, como eu, fizemos o curso de micologia do Bodo. No INE, também, o Bodo mostrou a importância de se formar jovens pesquisadores, de manter uma equipe multidisciplinar e como é que o Bodo lidera? O Bodo lidera pelo exemplo. Ele tem uma proximidade com todos os seus colaboradores, ele tem a humildade dos grandes pesquisadores. Ele interage com todos, ouve e aceita a contribuição que cada um tem a dar no desenvolvimento das pesquisas sempre. Bodo foi diretor do nosso instituto. Essa é uma contribuição muito importante para nós. E amealhou colaboradores, admiradores em todo o Brasil e em todo o mundo. Bodo teve uma formação, importante dizer, que ele tem uma especialização em doenças infecciosas, é médico, e teve a oportunidade de sair cedo para a Alemanha, onde ele teve a oportunidade de conviver com pesquisadores em instituições em que tinham laboratórios bem estruturados, e foi aí que ele colocou a barra dele, uma barra alta, em que trabalhou, hoje tem um laboratório de referência nacional em micoses profundas, tem uma equipe que tem hoje vários pesquisadores trabalhando em diferentes áreas, e lembrar do laboratório de micologia na Antártica, junto com a pesquisadora Lúcia. São muitas as realizações do nosso querido Bodo. E eu finalizo aqui agradecendo ao Bodo, agradecendo por ele ter aceito o convite de desafio da doutora Keila Marzocchi, lá em meados da década de 80, para revitalizar o então Hospital Evandro Chagas, transferindo seu laboratório do IOC para o hospital. E agradecer por toda a inspiração que ele nos dá. Seus amigos, colegas de trabalho, colaboradores no Brasil e em todo o mundo sabem que ainda hoje, Bodo, você guarda em você a curiosidade, o entusiasmo e a determinação daquele menino que nasceu em Itaguaçu e trilhou todos os caminhos com brilhantismo, muito trabalho, muita esperança em busca do sonho de ser médico, do sonho de estudar na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Você trilhou todo esse caminho, todo esse trabalho, toda essa história, e
A convivência com você é muito boa, você nos ensina muito e, como eu disse, você lidera pelo exemplo. E é com essa trajetória que você nos inspira. Muito obrigada, Bolo, por toda a sua colaboração científica, pelos alunos que você formou, pelos amigos que você criou aqui e podem conviver com você. Você nos inspira. Muito obrigado. Obrigada, doutora Valdileia, por suas palavras. E agora, é com muita honra que passo a palavra ao pesquisador emérito da Fiocruz, professor Bodo Uanchi. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo título de pesquisador emérito que eu fui homenageado. Muito obrigado, Valdileia, pelas suas carinhosas palavras. Tem tanta coisa que a gente vai relembrando, né? Aos poucos não, agora, nesse momento, é um tumulto a misturada de situações que vivenciamos. Bom, eu queria explicar. Eu fiz medicina na Universidade do Brasil, na Faculdade Nacional de Medicina. Meu sonho era ser graduado pela instituição que nós carinhosamente ainda lembramos. Eu era da turma de 1962, né, de graduação. Muitos de vocês ainda não eram nascidos, né, mas era um sonho, né, e eu realizei esse sonho me graduando pela FENEME, né? FENEME, não confundir com a antiga Fábrica Nacional de Motores, mas era a Faculdade Nacional de Medicina. No ano da minha graduação, ela se transformou, mudou de nome, tornando-se a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina, né? Uma diferença de nomenclatura, mas que na ocasião nos aborreceu bastante, porque a gente já tinha o pergaminho prontinho para a graduação, para a festa de formatura, que não valia mais nada de uma hora para outra. Bom, enfim, são histórias e mais histórias, né? Quanto à minha pessoa em si, Valdileia já explicou várias situações. Eu sou filho de alemães, capixaba de nascimento, fui para o Rio de Janeiro para estudar. Aqui no Rio de Janeiro, além de estudar, eu casei uma vez, depois eu descasei depois de um bom tempo, aí eu casei de novo, e a doutora Márcia, que Valdileia citou, sempre esteve do meu lado esse tempo todo, estimulando, né, nas boas pesquisas, vamos dizer assim, né? O problema foi o seguinte, o problema não é modo de dizer, eu me graduei em 67, sob inspiração do professor José Rodrigues Coura, lembrado aqui, que nos deixou há poucos meses, né? Na realidade, o professor José Rodrigues Coura já era discípulo do professor catedrático daquela época da disciplina de doenças infecciosas parasitárias da Universidade do Brasil, naquela época, né? Isso foi em 1966. Né? Fizemos a disciplina de doenças infecciosas parasitárias. E aí eu vi um modelo de atendimento a paciente que me agradou muito. Eu me sentia atraído por essa coisa. Em 1967, o ano da nossa graduação, eu fiz o internato com o professor Coura, né? E foi muito bom para mim, me consolidou a convicção
que é aqui que eu quero ficar, né? E aí me especializei em doenças infecciosas parasitárias, fiz mestrado, fiz doutorado, doenças infecciosas parasitárias, sempre sob a influência e inspiração do professor José Rodrigues Coura. Isso é uma ligação que ficou até recentemente, né, com a partida do professor Coura para o descanso eterno, né? Mas o modelo ele deixou entranhado na minha cabeça, né? Fora isso, é minha formação que eu trouxe de casa, né? E a minha dificuldade natural de me comunicar, né? Eu tenho uma aparente dificuldade de me comunicar, mas isso é só aparente, porque o que eu mais fiz na minha vida acadêmica foi dar aula. E eu fiquei, depois de graduado, de 68, eu fiquei quase 13 anos como docente da disciplina de doenças infecciosas parasitárias, da UFRJ, em que a minha vida acadêmica se reduzia apenas a tentar fazer um mestrado e um doutorado em doenças infecciosas parasitárias. A grande chance veio quando o professor Coura, em 1980, na posição de vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, me chamou para uma conversa aí no gabinete dele, no Castelo. E eu fui lá conversar com o professor Coura, e aí ele me explicitou o convite formal para deixar a universidade, pedir demissão da universidade e ser contratado como pesquisador, né, da Fiocruz. Eu topei o desafio, né? Isso foi em 1980. Em agosto de 1980, eu me mudei da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a Fiocruz, com a seguinte incumbência: reestruturar uma micologia médica no IOC, do Instituto Oswaldo Cruz. E aquilo calou tão fundo em mim que o professor Coura, se tivesse vivo agora, ele sempre negou que ele disse isso, mas que ele disse, porque isso não veio medionicamente na minha cabeça, não, de reestruturar. Porque quando eu cheguei na Fiocruz, não havia micologia médica, né? Simplesmente não tinha ninguém, eu não tinha com quem conversar, trocar ideias dentro da área. E na própria instituição que me formou, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também a micologia médica era muito fraca, fraquíssima. Micoses sistêmicas, por exemplo, não tinha, mas tinha o interesse dos dermatologistas. O dermatologista sempre cuidou das pintinhas da pele, né, das manchas da pele e tal, mas eram micoses superficiais. Eu não me interessava, basicamente, nessa área, mas eu gostava de micoses profundas, aquelas micoses que são adquiridas via inalatória por esporos de fungos patogênicos que vivem em algum lugar específico que a gente chama habitat desses fungos na natureza. Então, foi assim que eu comecei na Fiocruz, né? Sem laboratório, porque a chefe do departamento de micologia, onde eu fui agregado formalmente, me chamou, no dia seguinte a que eu fui na Fiocruz, ela me chamou: "Ô Bodo, doutor Bodo, você não tem espaço aqui, todos os espaços aqui já estão ocupados no departamento", que ela era chefe do departamento, ou seja, ela era chefe de si mesma. E os seus funcionários eram 4, né?
não era permitido a eles se aproximar de mim. É uma paranoia, uma loucura total. Então, durante quase 2 anos, eu tive que trabalhar. Eu fui meu servente, meu técnico, meu auxiliar técnico, meu técnico, e fazia ali. Eu tinha que lavar e autoclavar os materiais que eu usava. Eu comecei dessa forma, não tinha nada. Né? E, aos poucos, é, a gerência lá de cima, que eu chamo lá de cima, tanto do Instituto Oswaldo Cruz como da presidente, sabedor da minha carência em laboratório, eu recebi inicialmente 2 alcoólicos aparentemente recuperados, né? Mas não eram uma vez alcoólico, acho sempre alcoólico, né? Eram podiam ser pessoas boas, mas não me serviam para nada. Então, foi muito difícil começar. E a grande chance veio 6 anos depois, ou pouco menos de 6 anos depois, com a professora Keila recebendo a incumbência de reestruturar o antigo Hospital Evandro Chagas, que nem poderia ser mais chamado de hospital, tal era a desestruturação total que imperava ali. Então, não é por culpa dele, não, é porque a instituição não cuidava disso. Né? Aí a professora Keila me convidou e comprou o pacote inteiro na reestruturação do Hospital Evandro Chagas. A doutora Valdileia explicou direitinho aquilo. Né? Quando ela veio, eu já estava aqui no INE, né? E foi assim que eu comecei. Eu levei, naquela época, que a doutora Keila, ela não só me puxou para o hospital, mas deu 2 pesquisadores, né? Na época, a doutora Roseli e logo depois, pouco tempo depois, a doutora Márcia, que veio transferir o seu vínculo com a Unirio, com a UFRJ, para o na época, o Hospital Evandro Chagas. Né? Então, a gente teve um espaço, pela primeira vez, só 6 anos depois de estar na Fiocruz, nós organizamos um modelo que a gente segue até hoje, né? Por setores que têm bancadas específicas. Né? Então, foi aí que... Tá. Mas o que mais eu fiz durante esse tempo todo, eu dava anualmente disciplina, né, de micologia para o programa de pós-graduação em medicina tropical do IOC, e depois eu ajudei a estruturar o curso de pós-graduação em pesquisa clínica do INE. Mas uma das coisas que mais me satisfazia era dar aula. Né? Eu gosto de dar aula, eu gosto da interação com indivíduos que acham que eu não sei nada, tal, ou aqueles que acham que eu sei muito, né? Mas eu gosto de interagir com pessoas. Né? E eu considero que eu fui bastante bem sucedido nisso, porque eu sou lembrado por norte, sul, leste, oeste, aonde eu for, né, as pessoas lembram: "Oh, doutor Bodo, o senhor aqui, o que está fazendo aqui e tal?" Eu fui seu aluno, né? Eu não me lembro, mas foi aonde isso? Aí tem que me recordar. Né? Eu dei aula para tanta gente sobre micologia, né? Que micologia médica, só isso. Eu não era de outra micologia, não. Era micologia médica, né? Que eu tive a felicidade
de partilhar da amizade, e foi meu guru e mestre na micologia, professor Alberto Tomás Londra, professor na época já aposentado, da Universidade Federal de Santa Maria. E durante 20 e poucos anos, anualmente, ele passava 4 semanas conosco, né? Era um poço de sabedoria. Aprendi tudo de micologia médica com ele, né? Mas eu tive outros grandes mestres também, né? Professor Carlos da Silva Lacais foi meu amigo. Eu não diria que foi o meu guru, porque não estava sempre ao meu lado, como o professor Londra ficava, né? O professor Londra ficava, era como um irmão mais velho, um pai, né? Para mim. Dentro dos professores estrangeiros, eu partilhei da amizade e dos conhecimentos do professor Líbero Agelo, do CDC de Atlanta. Aquilo era um poço. Então, a gente seguia a escola norte-americana de entendimento do grande capítulo das doenças fúngicas ou das micoses, seja elas superficiais ou profundas, de patógenos primários ou patógenos secundários ou oportunistas, né? Toda a gama, todo o espectro da micologia médica, eu tive a felicidade de conversar, partilhar ideias e, eventualmente, até ter projeto comum, né? Foi uma grande felicidade para mim, né? Então, eu sou muito grato aos professores que me antecederam, que foram os modelos que eu tentei seguir e seguir, né, na medida do possível, né? Nem sempre a gente consegue aquilo, mas são modelos que a gente procura seguir numa área absolutamente negligenciada. Hoje em dia está bem diferente, graças aos esforços, não só meus, mas colegas da USP, principalmente de São Paulo. São Paulo é um país paralelo, que corre paralelo ao Brasil, né? São Paulo, a massa crítica de saber que tem São Paulo é uma coisa fantástica, né? Com permissão, os nordestinos que me perdoam, tem muitos valores lá, o próprio professor Cora é nordestino de origem, né? Mas eu sou grande admirador, foi meu primeiro guru e mestre dentro da medicina de um modo geral, né? E tive a satisfação de ter 3 publicações junto com o professor Cora. No início da minha carreira, eu gostava muito de parasitologia médica, né? E o professor Cora me deu a chance de trabalhar com ele como bolsista na época, né? Mas em esquistossomose. Então, aprendi muita coisa aqui em esquistossomose também. Eu achava que eu era bom em microscopia de helmintos, microscopia de ovos de helmintos, microscopia de Schistosoma mansoni, microscopia de leishmaniose, microscopia de Chagas, de Trypanosoma cruzi, e de malária. Malária é difícil, né? A microscopia, né? Mas, enfim, eu me prazerava com isso. Um bom microscópio, um bom olho, né? E você matava a charada. E aí me incomodava muito a situação inicial, quando eu comecei com micologia médica, que os métodos convencionais na década de 80 eram puramente morfológicos, tal qual os parasitas. Um ovo de um verme não é muito diferente reconhecer a morfologia de reconhecer a morfologia de um fungo patogênico que está causando lesão. Exemplo disso pode ser a atual esporotricose,
que a professora Valdileia mencionou, né? O nosso laboratório estava qualificado para identificar o surto, a epidemia de esporotricose que a gente está vivendo agora, no início da coisa. Eu gostaria que Maria Inês me desse um sinal quando acabou meu tempo, né? Doutor Bodo, o senhor fica à vontade, se eu quiser concluir, que a gente só está um pouquinho avançado no tempo, porque a gente tem a atividade ainda dos trabalhadores, mas, por favor. Tá bom, só para concluir, por tudo isso que eu vivenciei, o Piauí foi o maior laboratório prático de trabalho de campo que eu tive na minha vida, né? O Piauí acabei conhecendo de cabo a rabo, e foi lá. Um colega me convidou em 1991 para dar um curso de micologia, novamente um curso de micologia, né? Eu sempre era chamado para dar curso de micologia, né? Um curso de micologia em Teresina para residentes em dermatologia e em doenças infecciosas parasitárias e alguns outros de outras áreas, como pneumologia, por exemplo, que tivesse interesse. Enfim, eu dei um curso de micologia lá em maio, né? Naquela época, isso foi em 1991, eu não dei aula sobre coccidioidomicose, que você teve dificuldade de, né, Maria Inês, né, de pronunciar esse nome, de falar esse nome, mas eu achava que eu poderia encontrar, né, uma microepidemia de paracoccidioidomicose, é um pouco mais comprido, paracoccidioidomicose ou coccidioidomicose. Então, eu fui atrás disso, na aula de paracoccidioidomicose, eu pedi que eles prestassem atenção se ocorresse um surto de pneumonia adquirida na comunidade lá, né? E 3 meses depois, realmente apareceram 3 cidadãos que estavam com pneumonia aguda adquirida na comunidade após caçar e desintocar tatu da sua casa. Nessa atividade, 10 dias depois, os 3 estavam doentes, com febre, com pneumonia. E eles chegaram, daí eles foram para Teresina, atendidos lá, e, para minha surpresa, né, quando eles foram atendidos, e relataram que cavaram um buraco de tatu, para tirar o tatu, para comer o tatu, né, eles ficaram doentes. Foram para o hospital, contaram a história para o médico falou, oh, pronto. Aí telefonaram para mim no Rio de Janeiro, né? Foi depois do curso já terminado, bastante tempo, aí ele falou, ô Bodo, a sua epidemia, ou microepidemia de paracoccidioidomicose acabou de acontecer, estamos aqui com 3 pacientes, tal. Só que a gente, investigando, a gente descobriu não era paracoccidioidomicose, era coccidioidomicose. E aí foi uma felicidade muito grande que a gente confirmou pela primeira vez que a gente tem, com toda certeza, micologicamente comprovado, a gente tem coccidioidomicose, né, endêmica, né, no Piauí, eventualmente mais longe, pelos estados vizinhos também tem, né? E aqui, analisando, o fungo que cresceu ali não era paracoccidioides, era coccidioides. Então, a gente, né, matou essa charada no Brasil, foi muito interessante, para mim foi muito importante, e, ao mesmo tempo, a gente viu que a doença não só atinge os humanos, como atinge os cães que participam da caçada.
Então, olha só, por muitas coisas, eu sou muito grato ao Piauí, né, e a Fiocruz por permitir essas investigações de campo, né, que são, para mim, foram exemplares, né, e essa gratidão minha ao Piauí foi retribuída. Eu sou cidadão piauiense, com muito orgulho, né, Muito obrigado, né? A Márcia está chamando, está me cutucando, para de falar, para de falar. Tudo bem, vou parar de falar. Então, muito obrigado, Anísia, muito obrigado, Valdileia, muito obrigado aos meus diretores, aos meus antecessores, né? Eu acho que a gente fez uma boa obra, né, dentro da micologia, a gente ganhou visibilidade, mas também a gente reconhece que isso somente foi possível graças ao apoio institucional que nunca faltou para a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, senhor, doutor Bodo. Parabéns, professor, agora pesquisador emérito. Professor, eu sou a pior pessoa para cortar o tempo, porque por mim eu ficaria aqui ouvindo o dia inteiro o senhor e todos os nossos eméritos. Eu adoro ouvir essas histórias, eu fico aqui viajando com vocês, mas infelizmente a gente tem outro compromisso ainda, então é isso, mas muito obrigada.